te diminuíram. Foram suas palavras, não te deixaram. Recebe isso. Quem te chamou de filho foi o Criador. Amém. Eu cumprimento a todos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor André Evangelista, esse que vos fala. E a minha Bíblia está aberta no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 7. E diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo o que quiseres, e vos será feito. Que Deus em Cristo abençoe a todos, internautas. Irei fazer uma oração, depois irei entrar na mensagem. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Santíssimo Deus, eterno e supremo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor repreenda toda a força do mal, quebra o arco, corta a lança, repreenda todo empecilho, todo embaraço, meu Deus, a cada internauta que vai, meu Deus, aleluia, assistir a esta live, a cada uma pessoa que se encontra, meu Deus, no seu lar, neste domingo maravilhoso, a cada pessoa, meu Deus, que se encontra nos hospitais, aquela pessoa que está, meu Deus, até mesmo acamado, não pode nem se levantar da cama, Pai. Deus, eu peço aqui em Teu nome, Jesus, que o Senhor vá ao encontro de todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão, meu Pai, aleluia, passando pelo momento difícil na sua vida, Pai. Abre as portas para aquelas pessoas, meu Deus, que estão desempregadas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço aqui em Teu nome, Senhor, que o Senhor repreenda toda a força do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, aquela pessoa que tem uma doença e a doença não sai, Pai, com medicamento. Deus, repreenda, Senhor, que toda maldição desapareça da vida desta pessoa. Que toda a força do mal venha desaparecer da vida desta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, como eu já citei e já li a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo de número 15, e versículo de número 7, que nos diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo o que quiseres, e vos será feito. Querido, Jesus Cristo, Ele tem poder de fazer tudo. É mediante a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Quem tem fé, tem força. Porque Jesus disse: se vós tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda dirás, passará este monte para o outro lado, o monte há de passar. Quem tem fé, tem força. Tem força. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Se você tem fé, querido, Jesus pode fazer tudo. Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo o que quiseres, e vos será feito. Eu me lembro, querido, que um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus tinha entrado na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que foi amaldiçoada pelo próprio Deus quando Josué destruiu toda Jericó. Mas Bartimeu, filho de Timeu,
Ele estava em Jericó. E nos diz a Bíblia que quando ele ouviu que Jesus passava ali uma grande multidão, ele não podia enxergar, ele não enxergava. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele gritava em desespero, em alta voz. Quem podia entrar em Jericó, se Jericó era um local amaldiçoado? Jesus entra em Jericó, quebra o protocolo. Tudo de Jericó seria amaldiçoado. Mas Jesus entra em Jericó. A Bíblia nos diz que Zaqueu, publicano, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E quando ele subiu naquela figueira, o próprio Jesus fala com Zaqueu. Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém a pousar em tua casa. As pessoas diziam, quem será hóspede de um homem pecador e publicano? Olha onde é que Zaqueu estava, em Jericó, onde havia maior pobreza, onde havia maior rejeitação, porque os judeus, eles guardavam o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Eles obedeciam até mesmo todas as regras da lei. O homem que entrasse em Jericó seria amaldiçoado. Mas Jesus entra em Jericó. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém a pousar em tua casa. E ele explica para o Senhor, aleluia, Senhor, eis que eu tenho dado metade de meus bens aos pobres. É o que Jesus se agrada. E se eu tenho defraudado alguém, pagarei quadruplicadamente. Eis que eu dou, não é esse que eu vou dar, eis que eu dou metade de meus bens aos pobres. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 8. Ele dava metade dos bens dele aos pobres. E nos diz a Bíblia que Jesus o recebeu. Aleluia, Zaqueu. Ele recebeu Zaqueu. E em Jericó, quem estava lá em Jericó? Bartimeu, filho de Timeu. Cego, de ambos os olhos. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nos diz a Bíblia, o que é que tu quer que eu faça, Bartimeu? Que eu veja. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele passou a ver, passou a enxergar. Jesus curou o cego Bartimeu. Quantas pessoas Jesus curou? Foi muitas. A Bíblia nos diz lá no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João. Quem é esse João que eu vou citar? É João, que Jesus o chamou de João, filho do trovão. João, filho de Zebedeu. E nos diz a Bíblia lá no livro de João, o capítulo é de número 21 e versículo é de número 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma fosse escrito, ele diz que cuido que nenhum livro do mundo inteiro poderia caber-se o que Jesus fez. Porque o João ele tinha uma intimidade com Jesus. Às vezes você conhece, mas você não tem intimidade. E João tinha intimidade com Jesus. João foi o apóstolo, o último a morrer entre todos os apóstolos. João ele começou a sua trajetória com Jesus, a sua carreira
com Jesus. Segundo diz os estudiosos, foi com 24 anos de idade. A saber, o discípulo mais novo do Senhor era João. E Jesus o chamou de João, filho do trovão. Você vê que ele tinha um alto grau de conhecimento. Ele amava Jesus, é chamado do apóstolo amado. Ele escreveu a primeira epístola de João. A primeira epístola de João, que ele vem com um versículo tão forte, que Deus é luz. E aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. É no livro de 1 João. No livro de 2 João. O livro de 2 João, ele já vai falar dos falsos profetas. 3 João, amém, 3ª epístola de João, ele vai exaltar a casa de uma senhora. Apocalipse, já em Apocalipse, Deus mostra algo para ele que não mostrou aos demais apóstolos. Agora, por que, pastor, Deus não mostrou aos demais apóstolos e mostrou a João? Paulo foi ao 3º céu, que coisas que ele não podia falar, mas já João, esse aí Deus deu permissão para ele contar tudo. Ele contar as maravilhas do céu. Quem contou as maravilhas do céu? A não ser João. João contou tudo, querido. Em João, em Apocalipse, Deus mostrou as 7 igrejas da Ásia para ele. Cada uma com um ensinamento diferente. Cada uma com a sua doutrina. A igreja que mais agradou a Deus entre as 7 igrejas da Ásia foi a igreja de Filadélfia. Esse João, querido, que eu estou passando para vocês aí, ele viu tudo que estava no céu. Ele transmitiu tudo que estava no céu. O João, ele viu. O João, ele contemplou com seus olhos. Deus leva João para a ilha de Pátio e mostra as suas grandes riquezas do céu. Deus mostra a João o Cordeiro Imaculado. Deus mostra a João as 7 igrejas da Ásia. Deus mostra a João a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar. Deus mostra a João de que forma a igreja irá ser julgada. Deus mostra a João, no livro de Apocalipse, o capítulo de número 20 e o versículo de número 11. Deus mostra o juízo de Deus para João, que ele viu um grande trono branco, cuja sua presença fugiu a terra e o céu e o mar. E não se encontrou mais lugar para eles. E ele viu um livro, e foi aberto um livro, e foi aberto também outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, pequenos e grandes. Todos eles foram julgados. Ele viu um grande trono branco, cuja sua presença fugiu o céu e a terra e o mar. E nos diz a Bíblia Sagrada que João contemplava o trono branco, ele contemplava o Senhor. Ele diz que abriu um livro e abriu outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Olha o que João diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 15. Aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, não é o livro da morte, é o livro da vida. Aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que esta é a segunda morte. Intimidade ele tinha demais com Jesus. Ele viu a árvore da vida.
Ele viu novos céus e nova terra, ele viu a nova Jerusalém. Ele contemplou a árvore da vida, querido, que produz o seu fruto, 12 frutos na sua própria estação. Ele viu o rio cristalino. João contemplou uma coisa, querido, uma coisa tão rica que ele contemplou. Ele viu com seus olhos, ele contemplou que o céu, aonde nós iremos morar, a nova Jerusalém, onde nós iremos morar, as ruas são de ouro. Rua de ouro. Para você ter um ouro, querido, pelo amor de Jesus Cristo, é muito difícil alguém andar com ouro. Porque Jesus disse, ó, não ajuntai tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam. Mas lá na glória celestial não vai ter ladrão, porque as ruas são de ouro, querido. As ruas são de ouro. As maiores pérolas preciosas que existe, vai estar diante do muro. Os muros são de cristal. Árvore da vida, rio da vida. O que é que você quer mais? É uma grande riqueza. É uma grande riqueza essa grande cidade que Jesus nos preparou. Vê que esse João tinha um grau de conhecimento com Jesus. No capítulo 1 do livro de João, Evangelho segundo São João, Evangelho segundo escreveu São João, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 2, ele vai falar das bodas em Canaã da Galileia. Jesus, ele tem poder para fazer tudo, querido. Ele viu que haveria, num futuro, uma grande idolatria sobre Maria. Então, Jesus Cristo, no momento que faltou vinho, Maria diz, faltou vinho. Jesus agora diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus falou assim com Maria. Ainda não é chegada a minha hora. Maria disse, chamou o servente e disse, fazei tudo o que ele te mandar. É como se dissesse, quem tem poder não sou eu. Eu sou Maria, eu não tenho poder. Quem tem poder é ele. Meu nome é Maria. E o nome dele é Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. É ele que tem poder de fazer. Naquele momento, aquele servente, Jesus diz, pega as talhas de água e leva até o mestre-sala. E quando eles levaram até o mestre-sala, as águas que foi levada para os mestres-sala tinha se transformado em vinho. O mestre-sala, quando experimenta o vinho, diz, ó, deixaste o melhor vinho para o final da festa. Quer dizer, ele tem poder de fazer a transformação. Ele é o maior engenheiro químico que se já existiu. E não existe outro. Eu falei para vocês no capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o dono do universo. Ele é o arquiteto, o engenheiro. Ele que projetou todo o universo. Jesus Cristo. Não é, pastor? Mas falava de Deus Jeová, falava do Senhor Deus. Mas Jesus Cristo, querido, ele é o Senhor. Porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Filipenses capítulo de número 12, versículo de número 10 diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Isto é para a glória de Deus, Pai.
O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele escreveu há 700 anos antes de Cristo. Querido, Isaías escreveu há 700 anos antes de Cristo. No livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Eis que uma virgem, ela vos dará um sinal. Ela terá um filho, uma virgem ter filho. É a virgem. Eis que uma virgem vos dará um sinal, ela terá um filho. E o seu nome será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Pela segunda vez o profeta Isaías abre a sua boca para profetizar. No capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Eis que um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é príncipe da guerra, não. É príncipe da paz. No seu reinado não houve guerra. Um homem sábio, ele não faz guerra. Salomão foi sábio e não teve guerra. Teve riqueza e abundância no reinado de Salomão, o reinado de Cristo. Mas, pastor, os judeus pensavam que Cristo ia remir a Israel das mãos do romano, porque Roma dominava Israel. Não. Jesus disse, eu vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberes, será chamado Filho de Deus. Então, João, querido, ele traz no capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 2, ele vai às bodas em Canaã da Galileia, porque no casamento todo mundo quer olhar a noiva, a roupa da noiva. Mas nesse casamento todo mundo teve que prestar atenção para o noivo. E não foi o noivo que casou com a mulher, não. Foi o noivo Jesus Cristo, que ele é o noivo. A sua igreja é a noiva. João capítulo 3, ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Ele instrui um príncipe dos judeus. Mas, pastor, ele instruiu Nicodemos. Ele instruiu Nicodemos. Que Nicodemos desejava ver quem era Jesus. Ele desejava, mas não podia, porque de dia ele não podia ver. Então ele foi de noite para ver Jesus. E ele falou, mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, que ninguém que não seja de Deus pode operar os milagres que tu operas. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se quer me conhecer, se quer ter minha presença, é necessário nascer de novo. Nicodemos, Senhor, como posso eu, sendo velho, nascer de novo? Por acaso posso eu entrar dentro do ventre da minha mãe? Jesus disse, olha, Nicodemos, não nascer nem da água, não nascer nem da carne e nem do sangue, mas da água e do Espírito. Porque todos aqueles que nascem da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus instruiu Nicodemos. João 4, ele se encontra com a mulher samaritana. João 5, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Veja bem, querido, que interessante. Que interessante. Um anjo movimentava as águas. E a primeira pessoa que descesse ao tanque, esse tanque chamava o tanque de Betesda. E nos diz a Bíblia que qualquer pessoa que descesse ao tanque, quando o anjo agitava as águas, era curado de qualquer tipo de enfermidade. E nos diz a Bíblia, querido, que havia um homem que tinha 38 anos que havia à beira daquele tanque, querendo ser curado. Eram multidões de pessoas que estavam à beira daquele tanque para ser curado. Você veja, querido, que hoje em dia, há muito tempo vem isso.
Quer dizer, as pessoas que tinham grana pagavam alguém para ficar na beira do tanque. Quando o anjo ajeitar, joga meu filho lá, os ricos daquela época. E havia um homem que havia 38 anos na beira do tanque. E nos diz a Bíblia que quando Jesus viu aquele homem, foi diretamente aquele homem que tinha 38 anos na beira daquele tanque e disse: quer ser curado? Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me lance no tanque. Não tem ninguém, porque quando eu vou, alguém vai na minha frente e é lançado. Jesus disse: quer ser curado? Faz a tua cama, rapaz. Faz a tua cama. Levanta e anda. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele pegou, imediatamente ele foi curado. Fez a sua cama. Andou. Esse dia era um dia de sábado. Era um dia consagrado para os judeus, o dia de sábado. E nos diz a Bíblia que ele saiu, dizendo que estava curado, levando a cama, e o pessoal perguntava: rapaz, hoje é sábado, não se pode. Pela lei mosaica não se pode levar a cama, porque hoje é sábado. Ele: não, aquele que me curou diz: levanta-te, faz a tua cama e anda. Ele é maior do que o sábado. Ele é maior do que a doutrina dos fariseus. Ele é maior do que a doutrina dos saduceus. Ele é Jesus Cristo, a quem nós devemos obedecer. João capítulo de número 6 é a multiplicação dos pães. João capítulo 7, a incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus. Porque houve incredulidade, querido. Querido, eu sou André Evangelista. Meu nome é André Evangelista. E pela misericórdia de Deus, no bairro de Portão, onde eu moro, em Lauro de Freitas, Bahia, já teve pessoas que já foram curadas. Mas você não é do bairro? Não. A Bíblia diz que a igreja que eu estou pregando no meu próprio bairro, eu não me sinto bem. Não me sinto bem no meu próprio bairro. Só me sinto bem quando eu estou pregando fora. Amém? Mas já foi pessoas, já sim, pessoas curadas de doenças terríveis, que Jesus já curou. Tem testemunho de pessoas que foi curado de uma gangrena nos pés, que só Jesus na causa. Aquele homem estava para amputar os pés, mas Jesus não permitiu, ele foi curado. 2 pessoas com um problema de enfermidade nos pés e Jesus curou. Já teve alguém também com problema do AVC, que estava andando todo tortinho, chegou na igreja. Eu orava, manifestou um demônio chamado Exu Sete Flechas. Eu fazia uma entrevista àquela entidade maligna que estava atormentando aquela mulher. Perguntava o que era que aquele demônio queria na vida. O diabo disse que queria matar aquela mulher, mas naquele momento ele foi repreendido. Jesus Cristo curou aquela mulher. Ela ficou sem sequela nenhuma. Ela vinha sempre para a igreja com a senhora que trazia ela, a esposa de seu Luiz, trazia sempre ela para a igreja. Mas nesse dia Jesus curou aquela mulher e aquela mulher ficou livre daquele mal. Outra cura, meu Deus, eu orava por uma mulher que não estava nem andando e ela passou a andar para a glória de Deus. Pastor, mas esses milagres aconteceram. Aconteceram. Foram milagres que aconteceram no bairro que eu moro. Eu orei por uma senhora no hospital português também. A mulher estava entre a vida e a morte. Os médicos disseram que fez tudo o que pôde. Naquele momento, eu pedi a Deus, e eu estava com um irmão chamado Carlos Pinho. Ele foi comigo naquele hospital, estava comigo naquele hospital. E lá naquele hospital, quando eu orei por aquela mulher, tinha também uma médica também, hospital português. Tinha também uma médica, também enferma. E quando nós orávamos ali, os aparelhos daquela mulher voltaram todo ao normal. O que é isso, pastor? Voltar todo ao normal o aparelho. E o Espírito de Deus dizia para mim, meu servo, ela já está curada. Se comandava aquela moça, se ela tivesse me ouvindo, ela bateu os pés. Ela bateu com os pés. E ela começou a soluçar. E o Espírito de Deus dizia, meu servo, ela já está curada. Estava entubado, querido. Estava entre a vida e a morte. Mas Jesus foi lá.
e curou. Quando Jesus curou essa mulher, no mesmo dia, a médica que estava do lado disse, me chamou, eu mais um irmão, Carlos Pinho, nós somos o evangelista Carlos, que andava muito comigo. E nós fomos lá, quando chegamos lá, eu peguei e falei, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ela disse, mas aqui tem uma médica que está precisando. Está precisando do médico. Está precisando de Jesus. A senhora é médica, ela foi, pediu a filha para tirar uma carteirinha, um cartãozinho do CREMEB, mostrou que ela era médica. Pela misericórdia de Deus, ela falava para mim, pastor, quando o senhor estava orando, a filha dela disse, a desaparecido daquela mulher, tudo voltou ao normal. Jesus curou aquela mulher completamente. E o que foi que aconteceu com essa médica? Orei por ela, pela misericórdia de Deus. Ela também foi curada no hospital. Pastor, mas esses milagres aconteceram. Aconteceu. Querido, é milagres e após milagre. Fora do meu bairro que eu moro, pelo amor de Deus, Santa Amaro da Purificação. Orei por um homem que o homem não podia andar. Estava paralítico na cama, bem sequinho, bem magrinho. E estava dormindo na sala, só para assistir a TV. E a mamãe que tirava a fralda dele, tá, entendeu? E eu contava um milagre que Jesus curou uma mulher que tinha AIDS. Jesus curou pessoa de AIDS, curou sim, uma mulher bem magrinha no bairro da Ceasa. Que estava idética, foi eu e a irmã Vilma. A irmã Vilma da Ceasa, minha cunhada. E demais irmãs também que foram comigo, que eu não me lembro mais. Na hora da oração, Deus falou que ia curar aquela moça. E curou para a glória de Deus. E quando Jesus curou aquela mulher, querido, eu contava lá em Santa Amaro da Purificação. Mas, de repentemente, quando eu contava, eu cantava um louvor, mestre, eu preciso de um milagre. Eu falei, moço, o senhor crê que o senhor já está sendo curado? Ah, aquele moço levantou da cama, bem magrinho, querido. E disse que já estava sendo curado. Foi Jesus que curou. Os milagres quem faz é Jesus. Jesus, querido, amém? Ele tem poder de fazer milagre. João capítulo de número 8. Jesus perdoou o pecado de uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. Ele foi o advogado daquela mulher para defender aquela grande causa. Que na lei mosaica, qualquer mulher que fosse pega no ato de adultério, adulterando, seria morta, mas Jesus naquele momento falou para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê eles? E nos diz a Bíblia Sagrada, que naquele momento, Jesus perdoou aquela mulher, ninguém conseguiu lançar a pedra naquela mulher. Quem não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra contra essa mulher. E todos eles, irmãos, olharam, viram, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ninguém se senta que é até mesmo santarrão, porque não existe, amados. Que todos nós, pela graça, sois salvos, e por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie verdadeiramente. Querido, naquele momento aquela mulher, Jesus disse, mulher, estes homens não te condenaram, porém, eu também não te condeno, mulher, vá e não peques mais. Amém? João 9, Jesus, ele passa a ser o maior oftalmologista que possa existir. Você crê, querido, em um bom oftalmologista? Jesus foi o maior oftalmologista. A Bíblia nos diz que havia um homem, que este homem era cego de ambos os olhos, cego de nascença. Segundo diz alguns estudiosos, que ele não tinha o globo ocular. E naquele momento, aquele homem, querido, estava cego. Jesus chega com seus discípulos e nos diz a Bíblia Sagrada que o próprio discípulo de Jesus dizia, Rabi,
quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. Naquele momento, querido, Jesus cospe no chão, faz um lodo, lança até aos olhos do cego e diz assim, vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus melou os olhos dele, fez um cuspe, um lodo, passou sobre ambos os olhos dele, vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando ele foi, lavou no tanque de Siloé, ele já voltou enxergando para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus tem poder, querido, de curar. Ele tem poder de salvar. Ele é o Salvador do mundo. Não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos e toda língua confessará que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. João 10. Ele se mostra que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 11. Ele ressuscita Lázaro, um morto de 4 dias. Um defunto de 4 dias já está em decomposição. E nos diz a Bíblia Sagrada que todos estavam admirados. Porque Jesus curou um cego de nascença, querido. Jesus curou um cego de nascença. Na lei de Moisés, ninguém curou um cego de nascença. No tempo do profeta Elias, ninguém curou também um cego de nascença. Nenhum dos profetas curou um cego de nascença. Então todos achavam que Jesus Cristo era o maior operador de milagre do que todos os profetas das antiguidades. E era verdade. Moisés abriu o mar vermelho, mas não curou um cego de nascença. Elias fez descer fogo do céu. Ressuscitou o filho de uma mulher, mas não curou um cego de nascença. Eliseu também. Profeta Isaías, todos que Deus usava nos prodígios, nas maravilhas, ninguém operou esse milagre. Jesus curou um cego de nascença. E todos estavam, naquele momento, achando que foi o maior profeta que se ouve. E Jesus disse, não, vou fazer milagres maior do que este. Porque todos queriam matar até mesmo. Estavam querendo matar, destruir com a vida do cego de nascença. Mas Jesus disse, não, eu vou fazer um milagre maior do que esse aí. A Bíblia nos diz que Lázaro já estava morto já de 4 dias. Já era um defunto em decomposição. Já cheirava mal, já era de 4 dias. Mas o capítulo 11 do livro de João, Jesus, ele curou. Ele foi para ressuscitar a Lázaro. O que é isso, pastor? Mas não tinha 4 dias. E no primeiro dia que Lázaro estava enfermo, Maria, mas Marta mandou chamar. Só que Jesus não foi no primeiro dia. E nos diz a Bíblia Sagrada que no 4º dia, Jesus diz, eis que Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo. O seu discípulo disse, dorme, está bem, Senhor. Mas Jesus estava falando, foi da morte de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, fisicamente tinha morrido. E nos diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus chega em Betânia, lá vem de lá Marta, chorando, chegou até mesmo e falou com Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, Marta, eis que teu irmão há de ressuscitar. Ela, como conhecia as Escrituras, ela dizia, eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nos diz a Bíblia Sagrada que lá vem agora Maria. E quando Maria chegou adiante do Senhor, dobrou o seu joelho, aos pés de Jesus, ela falava as mesmas palavras que Marta tinha acabado de falar. E nos diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus viu Maria chorar, Jesus também chorou. E nos diz a Bíblia que Jesus agora vai até ao sepulcro onde Lázaro foi sepultado. Chegando lá no sepulcro,
O que é que acontece? O judeu disse, ele veio aqui também para chorar, como ele amava essa família. Ele veio aqui para chorar. Não, Jesus não veio para chorar. Jesus não veio para chorar. Jesus só chorou porque Maria chorou. E Maria, a irmã de Lázaro, ela tinha uma grande bondade no seu coração. Ela dava ouvido a Jesus. Ela era dedicada à obra do Senhor. E nos diz a Bíblia que Jesus chorou quando viu ela chorar. Mas quando chegou adiante da sepultura, não houve choro de Jesus, não. Jesus só disse para Marta, Marta, irmã do defunto, por causa da incredulidade, tire a pedra. Tire a pedra. E ela disse, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Mas eu não te falei, Marta. Se crês, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, meus amados, quem manda no homem é Deus. Você é uma tripocomia humana. Pastor, o que é uma tripocomia? Corpo, matéria física, alma e espírito. Você tem uma alma, que essa alma, ela precisa de Jesus. Ela tem sede de Jesus. Ela quer que você aceite Jesus. Agora, a tua matéria física, que traz uma grande vaidade, porque na lógica humana, pela ciência humana, este homem, o maior órgão do corpo dele, é quem traz orgulho para muito. É como o Vini Júnior, o jogador de futebol, pela cor da pele, ele foi discriminado. Porque o homem verdadeiramente, todos nós somos iguais. Nós somos uma tritocomia humana. Essa pele nossa aqui, ela tem 3 camadas. É o maior órgão do corpo humano. Derme, epiderme e hipoderme. Isso aqui faz o homem querer discriminar, mas Lázaro, depois de 4 dias, a pele humana, ela dissolve. Depois de 4 dias. Depois de 4 dias, o couro cabeludo já não é mais o mesmo, a pele já não é mais o mesmo. Lázaro já era morto de 4 dias. Como é que estava a situação de Lázaro, querido? Veja quem é você. Quem és tu? O bom que você tem é uma alma para Jesus. Porque essa matéria física tua, ela foi feita do pó, e do pó ela vai retornar. Do pó. Não adianta tanta tribulação com tanta coisa humana. Porque você vai morrer, vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. Tudo isso vai perecer um dia. Tudo ficará aqui. O mais importante é a tua alma. O mais importante é a tua alma. E naquele momento Jesus disse, Maria, tire a pedra. A Bíblia nos diz que os discípulos tiraram a pedra. Jesus agora dá uma ordem. Lázaro, sai para fora. Ele é o dono da vida. Eu expliquei para vocês lá no início, que comecei a pregação. Eu falei de João do capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio verbo que era Deus, que ele soprou sobre o pó da terra e formou Adão, ele agora vai te soprar, vai falar, sai para fora. Todo o líquido que Lázaro perdeu, porque o homem, ele é 30% sólido e 70% ele é líquido. E quando o homem está morrendo, querido, depois de 4 dias, o seu líquido vai todo embora, meu amado. O seu físico já não é mais o mesmo. Mas Jesus Cristo, ele tem poder de voltar tudo. Ele tem poder de fazer uma transformação. O Deus que soprou o pó da terra e formou Adão,
Ele diz agora: Lázaro, sai para fora. Nos diz a Bíblia Sagrada que Lázaro saiu para fora, sem mau cheiro nenhum de morto, já com a pele. Eu tenho para mim que veio com a pele, até mesmo pele de bebê. O Lázaro já veio, um Lázaro vivo, um Lázaro transformado, sem doença nenhuma. Todos olharam e viram esse milagre que aconteceu aqui. João capítulo 12, uma pecadora que lavou os pés de Jesus, derramou um vaso de alabastro, um perfume tão caro. Foi Maria, mãe de Lázaro. Derramou um perfume tão caro sobre os pés de Jesus e a enxugou com seus cabelos. João capítulo 13. Tem muitas pessoas que é exaltado. Vejo pessoas cheias de vanglória. Precisa não, querido. Se Deus faz milagre, Deus, se está orando, Deus está fazendo milagre, não é você não se amostre não. Quem está fazendo milagre é Jesus. Lembre que é Jesus, através de você é Jesus. Jesus, querido, no momento dos seus discípulos, ele vai, pega uma bacia com água. Todos os discípulos dele, ele pega uma bacia, coloca uma toalha sobre os seus ombros e se agacha lavando os pés dos discípulos e enxuga. Todos os discípulos tiveram os pés lavados. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: Senhor, não, meu Senhor, o Senhor nunca lavarás os pés a mim. Jesus disse: Pedro, aquele que eu não lavar os pés, não tem parte comigo. E naquele momento, Pedro disse: Senhor, não só lava só os pés, lava os braços, a cabeça, lava o corpo todo, Senhor. Eu quero ter parte contigo. Jesus disse: não, Pedro, aquele que está lavado só precisa lavar os pés. Amém? João 14. João 14. Ele está fazendo uma morada, querido. Ele fez uma morada. Ele fez uma morada. Ele disse para vocês que são leitores da palavra, você que é cristão, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Por que ele fala que há muitas moradas? Porque dentro do primeiro século que houve pessoa, houve gente. Esse planeta Terra hoje não cabe. O mundo hoje, segundo diz os estudiosos, que tem 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Se não é 8 bilhões, é quase 8 bilhões de habitantes. Se fosse de Noé para cá, não morresse ninguém, nem a Amazonas ia sobrar no momento. Porque todos os lugares iam ter habitante, querido. Todos os lugares iam ter habitante. A terra ia estar tomada de pessoas. Porque a terra tem 8 bilhões de habitantes, com seu maior país, o maior país do mundo, mais populoso do mundo. Era a China, agora diz que é a Índia. A Índia ultrapassou a China. Você vê que eles têm acima de 1 bilhão. Eu não estou falando um continente, não. Estou falando um país. 1 bilhão e 400 milhões, acima de 400 milhões de habitantes. Você vê que a Terra tem muito habitante. Jesus está dizendo assim, não se turbe o vosso coração, João 14. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus abençoe todos que ouviram esta live. Tome em tuas mãos a cada um que ainda irão assistir. Que Deus em Cristo abençoe.